Não sabia que eu ia ser consagrado a pastor. Nesse dia aí eu não sabia. Eu já era pastor pela faculdade nessa época. Nessa época meu pastor Geraldo não gostava disso. Ele achava que quem estudava era para abrir outra igreja e tomar a dele. Mas mesmo assim eu trabalhava, paguei uma faculdade sem ele saber, e continuando servindo a Deus na igreja, vivendo com Cristo. E Natanael nasceu, né? E acho que 2 meses, 23 dias de nascido, menos de um mês. A gente foi, marcou para apresentar, porque era lá na sede, né? Era uma festa, se eu não me engano, não me lembro. Uma Santa Ceia. E a gente foi, e nesse dia não estava programado nada. Eu era evangelista pela igreja, pela congregação, pelo ministério. E quando chegou lá e fui chamado, né, para apresentar lá na frente, e o pastor Geraldo pegou, antes de consagrar Natan, chegou e mandou ele se ajoelhar e disse: a partir de hoje você é pastor. E derramou óleo sobre nossa cabeça. E ali a ideia de ser pastor demorou muito a cair, porque eu já era pastor pela faculdade, mas não pelo ministério, né? E aí a ideia de ser chamado de pastor era muito novo, 23 anos. Ninguém me considerava pastor, ninguém. Foi muito difícil, porque muita gente que servia a Deus na época, como a gente, alguns jovens que eram da mesma faixa etária que eu, saíram da igreja por conta disso. É uma congregaçãozinha pequena aqui na Padre Anchieta. Alguns jovens saíram da igreja por conta disso, porque disseram que o pastor me ungiu a pastor porque eu era filho da mulher dele. E foi uma rejeição grande, muito grande. E a igreja tinha no máximo 25 pessoas, não tinha mais do que isso não. Era o máximo. Eu acho que vocês eram mais. Vocês são mais de que a igreja todinha. Só que as pessoas eram muito família, que hoje a gente não consegue ter pelo tamanho da igreja, né? A gente não consegue juntar isso aqui. Mas antigamente uma van fazia uma festa, uma van da igreja era uma festa. Ninguém ia viajar para encher um ônibus, era briga grande, né? E só que no meio dessas 25 pessoas tinha irmã Helena, uma senhora, irmã Egida, né, que Jesus já levou. Tinha uma baixinha, irmã Maria, uma moreninha, uma Maria do Carmo, né? Eu sempre gostei de estar perto de pessoas mais velhas, por isso que eu gosto disso. Estou brincando. E essas pessoas foi a que me deram força, porque a maioria era gente mais novo. Eram umas 8 pessoas mais maduras, na verdade. E aí, depois de 2, 3 anos, foi que eu vim entender que eu era pastor, entendeu? Mas eu era pastor só no nome, eu não fazia nada além do que eu já fazia, entendeu? Aí foi que depois de 2 anos eu levei uma cuspida na cara de um homem que chegou na igreja para bater na filha. Aí eu não deixei. Que tinha uma carroça de burro, eu me lembro da menina Claudina, né? O pai dela chegou para bater nela, ela era serva servia na igreja, uma jovenzinha. Eu não deixei ele entrar, ele cuspiu na minha cara. Aí os meninos foram pegar ele para dar nele. Eu sei que com 3 dias ele morreu. Não foi com uma trilha, mas foi assim esse dia. Como foi a visão da construção da igreja? Qual foi a sua primeira visão que a igreja ia ser nesse local, como ia ser? Como foi a sua visão? Na verdade, a gente, quando ganhou o terreno, né, a gente tinha que morar dentro de 3 meses, se eu não me engano. 3 meses, porque naquela época eu perdia, né? Tinha que morar dentro de 3 meses. Eu não tinha dinheiro, eu estava desempregado, né? Eu estava desempregado há 6 meses já, né? Não, era a igreja por 6 meses.
eu estava desempregado há 6 meses, servindo a Deus na Providência, e eu já tinha 6 meses fora, que foi quando eu saí da Vivendo com Cristo. Mas eu tinha um carrinho, um Fiatzinho vermelho, na época. Quando a gente ganhou aqui, aí eu viajei para pregar no Rio de Janeiro uma semana. E nessa viagem, aí os engenheiros vieram aqui e tinha que registrar. Na data de hoje era R$ 1.900, era muito dinheiro antes. Aí eu não tinha dinheiro, eu sei que eu peguei o dinheiro da oferta da missão que eu fiz, aí peguei e vendi o carro. Aí o menino aqui foram e pagaram o que tem que pagar, e quando eu cheguei a gente arranjou um menino que nunca tinha trabalhado, Valber, nunca tinha trabalhado fixo de pedreiro, mas José vinha todo dia do trabalho, ensinava ele como era fazer. Aí pegou um monte de menino, tipo Pedro. Isso, né? Aí mostra o Senhor. E Então começou a aqui, trabalhar. Vamos lá. Está aqui o começo da obra. O irmão José realmente está. Está aqui. E um bocado de menino. Esse menino aqui, eu procurei saber quem é. Disseram que é o filho do irmão Alfredo. Como igual até hoje. Esse aqui, está aqui, ó. Está aqui, os meninos aqui. Vando, Thales, Ítalo, Valber, Alan, Babão, filho de Babão? Pablo, né? Mas, como é o apelido dele? Pablo, era ele, mas ele ajudou muito aqui, o filho de Careca. Mateus? Não, o outro. Mateus trabalhava mesmo, mas Dom só vinha na hora da comida, né? Mateus é que trabalhava. Eu sei que enchia de menino aí. A igreja foi construída a base dela com esses meninos aqui. Vamos lá, passar aqui. Aqui a igreja na frente já está se formando, né? Aí chegou outra pessoa na família, né? Quem chegou aí na família? Não, isso não é Rebeca, não. É não? É não. É não, né? Então me passaram a foto errada, né? Rebeca, ela nasceu aqui, já com a igreja pronta. Foi. Isso. Rebeca já nasceu com a igreja pronta. Então vamos passar Não é essa, aqui. não. E nem é minha essa também, viu? Não, né? Graças a Deus, viu? Senão eu estava... Terceira pergunta. Qual o seu sentimento num batismo? Porque depois que a igreja foi formada direitinho, essa foto eu acho que foi depois da igreja já aqui, né? Aí eu não sei. Não sei se foi no Rio Jordão lá. Você nem é aquele lá atrás do Major, não? O Major? Atrás do Major? Major Veneziano? Sim, teve um batismo lá, lembra? Essa é na praia. Lá do Paredão. Eu não me lembro do lugar, mas eu vou me lembrar vou dizer da minha sensação. Quando o seu batismo? A gente já chegou a batizar aqui na igreja 65 pessoas uma vez. E eu estava dizendo a Careca justamente isso ali. Eu não mais me preocupo por quantidade. Eu já cheguei em uma fase de equilíbrio que eu prefiro ter uma alma para se batizar, se for permissão de Deus, mas que ela fique na igreja, que ela esteja no ministério, sabe? E a responsabilidade é a mesma. É a mesma porque para quem vai para o batismo e não vai se batizar, é um passeio. Para quem vai para o batismo e faz parte do corpo da igreja, é uma batalha. Para quem vai para o batismo e apenas leva a família, é um passeio. Para nós é uma guerra. A gente se afasta de casa, da família, se afasta dos nossos afazeres, de casa mesmo, porque já aconteceu muita coisa indo para o batismo. Já aconteceu morte dia antes, já aconteceu estouro de pneu de ônibus, já aconteceu confusão dentro de ônibus, já aconteceu de quando chegar aonde é para batizar, chegar bêbados e tirar onda com adolescentes e os pais ir lá querer brigar. Então assim, a cabeça vai a mil. Eu vou com um prédio na minha cabeça. Quando eu volto no oásis, sabe? Eu não como, ela sabe, eu não durmo na semana. É uma carga muito grande. Então
Que quando a gente vai, eu deixo cada pessoa responsável por cada ônibus, não para tomar de conta do batismo, mas pelo menos saber quem está no ônibus, porque para mim é independente se você está no ônibus, mas você indo para o batismo. O meu compromisso, eu nunca fui com a igreja para um lazer, eu digo isso, amado, um dia a gente vai para um lazer, porque batismo não é lazer. Sim, de cobras, ficar na frente e pular no ônibus. Eu escutei essa história. Eu escutei essa história. De meninos que a gente foi no Cabo Branco e pegaram 3 meninos, águas marinhas, e foi gritaria durante um bom período. Meninos de mãe, as mães não vão, né? Aí as mães desligadas deixam o menino lá, o menino ia morrendo e ficou debaixo de uma jangada, e o menino morrendo e a mãe brincando, e tudo isso é nossa responsabilidade, mas é demais. Se existe um momento que precisam orar por mim, é nessa época, porque é complicado. Vamos para a quarta pergunta. 10 anos de providência divina. A pergunta é: qual a maior dificuldade e o seu maior êxito? A maior dificuldade é eu fazer com que meus membros e obreiros vivam em paz. Essa é a minha maior dificuldade, porque são gênios diferentes que querem trazer para dentro da igreja. Sempre foi assim, mas antes era pouquinho, dava para eu dar lá em tudinho, hoje não dá. A minha maior dificuldade é fazer com que todos vivam se respeitando, porque não me respeitam, porque se me respeitasse, eu respeitava a minha orientação. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu sei, chega a mim com provas de pessoas bem perto de mim que não me queriam como pastor daqui. E isso eu tenho que tratar da melhor forma possível, vivendo como se eu não soubesse disso. Não é uma, por isso que é verdade. Não é 2, não é 3, é quase sempre, né? E a minha maior dificuldade não é as pessoas estarem contra mim, porque até então tem mantido um controle. Mas a minha maior dificuldade é você respeitar a Adriana e a Adriana respeitar você, e vocês viverem em paz dentro da comunidade chamada igreja. Essa é meu maior desafio. É o que não me deixa dormir. Não é problema de demônio, não é problema de família, não é problema de libertação, não é conta, não é financeiro. Para vocês verem, a semana passada a igreja gastou R$1.800 em questão do culto de casais, de outras coisas que surgiram. Queimou caixa de congregação, a congregação ficou sem som a semana passada, e tudo, né? Eu saí da igreja domingo com R$140. A minha maior dificuldade ainda não é essa. Minha maior dificuldade é fazer com que todo mundo dê glória a Deus quando alguém estiver cantando, todo mundo dê glória a Deus quando alguém estiver orando, e aplaudam a Jesus a vida do irmão. A minha maior dificuldade é fazer com que as pessoas vivam se respeitando dentro dessa comunidade chamada igreja aqui. E a outra é? E o maior êxito? O meu maior êxito é quando eu conseguir isso. Vamos para a próxima aqui. Vou começar por essa, mas não vou terminar nessa foto aí não. A pergunta é: qual é o sentimento de ter sua família aqui na igreja? Tudo aqui. É bem ruim. Eu esperava outra resposta. Não, o sentimento? É o sentimento. É bem ruim. Por quê? Porque eu sou o pastor. E tratar a minha irmã, no caso minha mãe, como ovelha na hora de ser filho é complicado. Tratar a minha tia na hora de ser sobrinho é complicado. Tratar a minha irmã na hora de ser ovelha é complicado. Então assim, é ruim. É ruim porque para muitos
fica esperando só um errozinho meu para dizer, ó, é porque é a mãe, é porque é a irmã. Você está dizendo quando eu digo que é ruim por conta disso? Porque por ter medo dizer que eu estou fazendo benefício de um e benefício de outro, o sentimento é ruim, né? O sentimento é ruim por conta disso, porque se eu der um abraço na minha irmã, um exemplo, se eu der um abraço na minha irmã e não der um abraço em outra pessoa que é membro da igreja, vai dizer que eu estou querendo abraçar só minha irmã, entendeu? Se eu tratar Yuri, porque ele é meu genro não é cunhado, ele é meu cunhado com uma oportunidade ali, vão dizer que eu estou querendo beneficiar ele, como eu sei que nos bastidores alguém diz. Então é ruim esse sentimento de estar tratando como eu trato todo mundo, mas alguém dizer ele está querendo beneficiar. É isso ruim. Agora, se o senhor me perguntasse se eu estou satisfeito por ter minha família dentro da igreja, eu dizia ao senhor que não há maior testemunho de mim ter a minha família, eu sendo o pastor deles. Era essa a pergunta aqui, porque você tem esposa, filhos, irmã, cunhado, mãe. É muito tudo dentro da ruim. igreja. Vou dar um exemplo. A gente briga. A gente não briga? Briga. Mas olha onde a gente mora. E se a gente não vir para o culto? Porque geralmente, né, tem que vir. Porque se eu não vier, o povo vai olhar que eu estou aqui, né? E quando chega lá, vão perceber que a gente brigou, né? E isso é ruim. De eu chegar e minha mãe está com raiva de mim e eu não, é complicado, é ruim, né? Agora eu me sinto satisfeito por estar todos que consideram minha família aqui, porque para mim e para quem chega na igreja, quem é aquela menina do Jobral? Quem é aquela mulher que canta no coral? É minha mãe, é minha irmã. Aí é o testemunho, entendeu? Eu fico com medo do povo da igreja achar que eu beneficio um a um e não beneficio a outro, como já aconteceu nas antigas. Eu já passei sentimentos ruins com isso. Agora eu sou satisfeito demais, porque a gente consegue dividir isso. Então deixa eu passar aqui, já que o senhor disse que está satisfeito. Fala aí. E agora? Pode falar aí dessa foto aí. A companheira ajudadora. O que é que o senhor diz agora? Vai chorar. Esse sentimento. Sem palavras. Só uma palavra. Quando você diz uma palavra, tira a foto. Eu acho que como servo de Deus, a maior honra é ele ter saído da sua casa e conseguir fazer uma casa. Eu saí da minha casa, deixei minha mãe com raiva de mim uns 3 meses. Não foi 3 meses, não? Fiquei triste. 6. E saí da minha casa. Eu era um homem na minha casa. Eu fui um homem com 9 anos de idade. Eu trabalhei a partir de 9 anos de idade. Para vocês terem ideia, eu limpei fossa para trazer alguma coisa para dentro de casa. Eu não me envergonho de falar isso não. Eu limpei fossa, várias fossas, durante a madrugada, com carroças de mão. Eu pegava, né? Para no outro dia ajudar a minha mãe, que sempre vendeu. Não, mãe Avon, quem vendia sabão era a avó. Mãe sempre vendeu Avon. E meu pai nunca deu nada a mim. Eu nunca tive nada do meu pai. A quem me escuta aqui, se eu sou formado hoje, mas o meu pai nunca me deu uma borracha, uma caneta, né?
E fui homem muito cedo. Com 11 anos de idade eu já estudava de noite. Você vê, eu já estudava de noite para de dia fazer alguma coisa. Eu vendi isopo dentro dos ônibus. Mas eu sempre gostei de pensar que a minha vida precisava de um sentido. E quando eu resolvi sair de casa um homem formado, com o objetivo de fazer minha casa e de fazer minha família. Hoje eu sou feliz porque com a minha esposa eu fiz a minha família. Eu só não consegui ainda a minha casa. Mas a minha esposa nunca reclamou do que eu trouxe para dentro de casa como alimento. Eu nunca briguei com a minha esposa por causa de nenhuma irmã da igreja. Irmã, mulher. Já briguei por causa de homens que ela sabe de algumas coisas que esses homens fazem com as mulheres e ela vem para cima de mim para me resolver. Mas nós nunca discutimos porque eu falei com a irmã, porque eu conversei com a irmã. Agora por quê? Porque eu nunca deixei nada escondido. Eu nunca fiz nada com pantinho. Eu falo esse nome sempre na palavra, pantinho. Então estou feliz demais pela minha esposa, porque ela me conheceu sem eu ter nada. Ela me apoiou quando eu não era ninguém. Ela não deixou eu voltar a trabalhar. Quem não deixou foi ela, viu, meus irmãos? Quando eu saí da igreja evangélica com Cristo, quem não deixou eu voltar a trabalhar humanamente foi ela. Então, se ela não tivesse me dado esse empurrão, talvez hoje nós não teríamos o que temos, espiritualmente falando. Mas eu sou grato a Deus pela minha esposa, porque a cada dia que passa, e eu sempre disse a ela: Yuri, eu não quero que você seja missionário, não foi? As pessoas chegavam: você tem que ser mulher de Deus, você tem que pegar no microfone, seu marido não sei o quê. E eu chegava em casa dizendo: quem é sua esposa sou eu. Quero que você seja nada na igreja, não. Quero que você seja minha mulher. Essa divisão, esse sentimento ruim que eu falei no começo, de ter a família na igreja. Eu sempre disse a ela: quero que você seja nada na igreja, quero que você seja minha esposa. Pode perguntar ela aqui. Quero que você seja minha esposa. E hoje ela continua sendo a minha esposa, mas ela tem a cada dia mais me surpreendido como mulher de Deus, né? Não é eu que estou fazendo isso, não, porque eu sempre disse a ela: você cantando ou não, dando no centro de oração ou não, pregando ou não, você é minha mulher. Se não for uma mulher mas é minha esposa, senão deixaria de ser minha. Mas eu louvo a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor, e sou grato demais pela mulher que Deus me deu, viu? Pela baixinha que se torna grande. Vamos continuar aqui. Agora, de trás para frente eu comecei, viu? Porque é primeiro as mulheres, né? Quando chegou essa pessoa aí, o que é que mudou lá? Deus é fiel, né? Magda não podia engravidar mais, e se engravidasse fosse mulher, morria. E ela fez uma oração a Deus, dizendo assim: Deus, se eu for merecedora, foi ela que orou, depois de 10 anos, se eu for merecedora, foi ela que disse: me dê uma mulher, me dê uma filha que possa estar comigo em casa quando meu marido não estiver, que possa ser minha companhia em casa quando meu marido não estiver. A oração dela: meu marido viaja, meu marido serve a Deus, tal, e eu preciso de uma mulher, minha filha. É impossível aos olhos do homem, mas se eu merecer e o que eu estiver falando, aí Deus fez ela engravidar. E é um milagre. Quem souber de perto, Rebeca é um milagre, é a nossa princesa. E eu já tenho medo quando eu penso que ela vai completar 18 anos. Aí eu tenho uma já de 19. Se ela encontrar um cabo feitiço na frente, dá errado. Agora não tem jeito, viu? Agora é o rapaz. Aquele bem pequenininho da primeira foto. Aquele bem pequenininho.
Natanael. Quem conhece a vida da providência divina, conhece quem era Natanael antes. Natanael antes era ratípico, era mais magro do que... Senhor. Natan tinha aspecto de menino doente. Natan tinha aspecto de menino sofrido. Natan era um menino de vidro. Irmãos, eu parei no parque de diversão. Eu paguei todos os ingressos dentro de meia hora. Eu paguei tudinho. Talvez quase ninguém sabe disso. Eu parei no parque de diversão porque Natan não podia brincar com ninguém, para ninguém machucar ele. Eu parei no parque, paguei tudinho dentro de meia hora para ficar meu filho lá sozinho, porque ele nunca tinha ido. E se ele fosse pular no pula-pula, brincar lá, e se alguém batesse nele, ele podia morrer. Tem um sangramento espontâneo. E a gente passou muita coisa. Irmãos, eu vim passar uma noite de ano novo, depois que eu abri a providência divina. Da providência divina para trás, toda noite de ano novo a gente estava no hospital com Natan. Quantas madrugadas o povo em suas alegrias, felicidade, e a gente no hospital com ele. Quase todas. E depois que a gente Deus abriu a providência divina, Natan é esse cara aí que ninguém percebe que ele tem nada, né? Ele é esse homem zarrão aí, e eu digo sempre a ele, que no dia que ele vacilar, Deus cobra dele, porque toda vez quando eu vou passar alguma coisa, o que é que acontece com Natan? Ele adoece antes. Toda vez que eu vou passar alguma luta grande, Natan tem algum problema. É Deus avisando que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Mas ele é a história da providência divina. Amém. E vai fazer desse fruto. E tá achando que já pode mandar, né? Já. Bem, eu vou para as últimas. Essa foto aqui que eu botei por último para mostrar a família unida aí, né? Tem um rapazinho ali que eu não sei quem é, mas estava na foto, eu deixei lá. Ele estava até aqui hoje, tá? Para juntar todo mundo, certo? E dizer, tem a última pergunta ainda, tá? E eu vou passar para os irmãos se o irmão quiser fazer uma pergunta. Dizer ao Senhor que o Senhor é uma bênção para a gente, isso eu já lhe disse, e que o Senhor Encontro com o pastor. é um pai para a gente. Por quê? Porque o pastor é um pai. Quando um pai não adverte a gente, geralmente é o pastor que nos adverte. Como eu não tenho pai aqui, meu pai está um pouco longe agora, quem é meu pai? Sim, senhor, não tem problema não, a gente ajuda. Então, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é e para todos que estão aqui, eu acredito nisso, né? Que eu já disse, Senhor, que o pastor representa Jesus aqui na terra, porque ele é o pastor que leva as ovelhas, tá? A última pergunta é essa daqui, tá? Vou mostrar aqui a última. É a igreja cheia, eu só consegui essa foto. O que o senhor sente ao ver a igreja toda reunida e o que o senhor espera da igreja? Isso. Ver a igreja cheia para mim é satisfatório, satisfação geral. E a única coisa que eu queria que permanecesse cheio na igreja não era a quantidade de pessoas, era a harmonia entre elas. E isso me realiza. Ver essa igreja como ela estava nesse dia, proporcionar a muitas realizações de sonhos. Eu me sinto bem quando eu consigo ver outra pessoa bem. Eu estava dizendo até a Yuri, acho que foi Yuri, acho que foi tu, que eu não conseguiria esse ano fazer isso aqui. Não tem como eu fazer. Eu ainda estou pagando dívida dessa festa.
eu não consigo fazer o glamour dessa festa esse ano, não consigo, não vai dar. Mas a minha felicidade é eu estar sentado ali e ver um cantando, e ver um pregando, e ver a família de um, porque eu gosto muito quando alguém chega ali, minha esposa, meu filho, sabe? Isso, eu me sinto muito feliz, porque antes de a gente chegar ali, a gente é aquela foto antes lá, né? E se a gente não estiver bem em casa, não vai estar bem com ninguém não, né? Então, ver a igreja ser é muito satisfatório, mas muito satisfatório. Mas eu sou o pastor Franklin da igrejinha, da igrejinha mais pequena que existe. Quem anda comigo sabe que eu estou satisfeito com a igreja. Se ela estiver cheia, eu estou satisfeito. Se ela estiver... Eu digo sempre, o menino precisa entender, eu digo aos obreiros da igreja, precisa entender que quando a igreja está vazia, não é para bater na igreja, não. É para orar para a igreja no outro culto estar cheio. Não é falar, o povo não está aqui. A satisfação ver a igreja cheia mas no dia que eu pegar a igreja que não estiver cheia, eu preciso ser o pastor Franco, né? E eu sou o menor da casa. Sabe por quê? Porque se eu não me considerar menor, eu deixo de ser semente. Amém. Se eu deixar de ser semente, eu não consigo mais produzir nada. Pronto, minha última pergunta, eu acho que, assim, os irmãos, algumas coisas que os irmãos não sabiam, estão sabendo agora, né? E, para não demorar muito, porque eu sei que a hora já está um pouquinho avançada, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Vai na pergunta. Pergunta. Agora você vai perguntar. Pastor Franklin, o que o senhor acha de todos os corais estar homenageando-se e eu com todas as pessoas no altar? Eu fico feliz, Pedro, principalmente porque todo mundo está junto. Fico muito feliz. E eu gostei mais porque você cruzou as pernas. Mais alguém? Joadson? Ninguém? Então, assim, pastor... Fala aí quando você chegou aqui de boné, de short, no carnaval e olhando no campo. Eu não falo. Pastor, eu agradeço ao Senhor, assim, por tudo. Acho que todo mundo aqui está feliz por mais um dia, um ano de vida que o Senhor completou, junto com a sua família aqui na igreja. Conheci um pouco mais Natan, né? Assim, nunca tinha conversado com ele em nada aqui na igreja desde que eu cheguei um ano, mas estou começando a conhecer o pessoal e eu agradeço muito. E obrigado por sua atenção com a gente aqui. Vou passar para a irmã Solange, que ela vai dar continuidade aí à festa, os parabéns. Mas Porque... quem idealizou esse convite, esse nome encontro com o pastor? Foi eu. Vai ver aqui. Quem fez aquele desenho? Quem fez o desenho? Não, o desenho não foi eu não. Só a parte do encontro mesmo. O cartunista lá da Bahia, está lá da loja. O que ele faz, aí o pessoal coloca lá e Só temos que agradecer pela vida do nosso pastor. Eu, em primeiro lugar, gosto demais do senhor, gosto muito de irmã Magna. Já disse isso várias vezes a vocês, que vocês são especial na nossa vida. São nossos espelhos, né? Porque nossos líderes são nossos espelhos, né? Na hora que foi para conversar, soube conversar. Na hora que foi para me apoiar, me apoiou. Na hora do luto, me deu a mão, não me deixou só. E a Igreja Providência Divina, como muitos falam, né? Que é uma igreja isso, uma igreja aquilo, mas para mim é uma referência. E eu carrego o nome Ministério Providência Divina com muito respeito e com muito amor. E o seu nome é o da irmã Magna. E onde eu chegar aqui, tiver alguém falando mal, aí os bigodes vão emendar. Não aceito não. E quero agradecer aos meus irmãos, aos meus professores por estarem aqui hoje junto comigo, nos ajudando mais uma vez a realizar essa surpresa para o pastor. Que ano que vem possamos estarmos aqui, mas não vamos fazer a surpresa dele, né? Porque senão, né? Ele vai saber, não vamos mais fazer, vamos fazer outra coisa.
E muito obrigada. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora eu convido o senhor para ir para aquela mesa, para a gente cantar seus parabéns e lanchar e ir para nossa casa. Deixa eu falar uma coisa, Obrigada. irmão. Deixa eu falar uma coisa. Olha, no dia que alguém você ouvir falar de mim, não vai discutir não. Não vai brigar não. Sabe por quê? Porque é quase impossível manter o tempo que eu mantenho aqui no lugar e não ir embora. Então sempre vai ter quem fale mal, porque eu estou no mesmo lugar há muito tempo. Sempre vai ter. Então assim, falar mal do pastor não é falar mal de Franklin, é falar mal do pastor. E tem que falar mal do pastor quando essa pessoa não é ovelha, porque é assim. Agora, fazer o bem a quem fala mal da gente, a gente precisa manter isso. Deus não fala mal, a gente fala mal e dizer mal e não faça não discuta não. Bom, Deus toma de conta, porque é quase impossível viver esse tempo todo no mesmo lugar sem ir embora, como pastor. É o que eu estou dizendo para vocês, viu? Mas não se preocupe não, a gente aguenta. Obrigado, viu? Deus abençoe a todos que ajudaram esse negócio aqui, bem sugestivo, muito grato. Deus abençoe muito mesmo. Muito obrigado, e foi muito bom lembrar de algumas coisas. Valeu.